Glória a Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Jesus. Você já está vivendo os sinais e maravilhas de Deus na sua vida? Aí você olha assim, pastor, mas não aconteceu nada. Irmão, você tem que declarar pela fé. A fé não é aquilo que eu vejo. A fé é o meu estado espiritual, é a minha condição, baseado naquilo que a palavra de Deus me diz. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo 5 e 6. Êxodo, capítulo 17. Vamos ler o versículo 5 e 6. Hoje é o terceiro dia das 7 semanas dos sinais e prodígios de Deus. Terceiro dia desta campanha, os 7 semanas dos sinais e prodígios de Deus. Eu falei que seria dias em que nossa fé seria desafiada. Teve gente que não está na igreja hoje porque está com medo do que está acontecendo lá fora. Mas a Bíblia diz que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. É a hora de nós vermos realmente quem tem fé e quem não tem. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Você está pronto? Então diz assim a palavra do Senhor. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Rabacala rabachou rebacai, do glome de fai, Ramandomi de clova rabachere bassubi de capia. Espírito da verdade, revele a tua verdade entre nós nesta noite, nos nossos corações, porque lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. É por esse caminho que nós queremos andar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode assentar-se, pode ficar à vontade na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Povo que dá glória a Deus, já está aí? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro dia desta campanha, 7 semanas dos sinais e prodígios de Deus. Se você não for apenas alguém que ouve, mas se você for aquele que além de ouvir, decide praticar a palavra pregada nesses dias, você verá as maravilhas de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amada igreja, o capítulo 17 de Êxodo, capítulo a qual nós lemos estes versículos, ele vai nos falar de como Deus desafia a nossa fé. É necessário que nós possamos estar com o coração disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus, se queremos ver os sinais e prodígios de Deus nessa terra. E a palavra de Deus nos fala que todo o povo de Israel tinha saído do Egito, da escravidão do Egito, e eles
haviam passado em alguns lugares. E aí a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles partiram do deserto de Sim, fazendo paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Está aí no versículo 1 do capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia água para o povo beber. Atente para que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, para aquilo que a palavra de Deus nos orienta nessa noite. Veja que a Bíblia diz que o povo andava fazendo paradas segundo o mandamento do Senhor. Aqui está a primeira lição que nós precisamos aprender. As suas decisões precisam ser aprovadas por Deus. Veja que o povo, ele só partia quando Deus mandava, e ele só parava quando Deus mandava. Tem muita gente que tem uma vida fracassada, uma vida miserável, uma vida de derrota, porque ele faz aquilo que Deus não mandou ele fazer, porque ele tenta fazer as coisas por ele mesmo. Mas aqui o texto está nos dizendo, logo no capítulo 17, versículo 1, que o povo andava fazendo paradas segundo o mandamento do Senhor. Você está disposto a seguir o direcionamento de Deus para a sua vida? Ou será que você é daqueles que percebe o direcionamento de Deus, mas ainda assim prefere em insistir naquilo que você acha que é melhor do que a vontade de Deus para você? Veja que o povo andava e o povo fazia paradas. Por que o povo fazia paradas? Porque muitas vezes você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que falam nas suas orações e não se calam para ouvir a Deus. Tem pessoas que trabalham, tem muitos afazeres, mas não param para ouvir a direção de Deus. Essa é a segunda coisa. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que se você quer ver os sinais de Deus na sua vida, você precisa colocar as suas decisões de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, mas Deus não me mandou fazer nada. Então continue fazendo a última coisa que Ele mandou você fazer. Se Deus não mandava o povo de Israel partir, eles continuavam acampados. Eles não podiam sair perdidos sem rumos, porque lembre-se que era a direção de Deus que guiava eles no deserto, para que eles não se perdessem, para que eles não morressem, tá? E aí nós continuamos aprendendo que aqui nós precisamos parar de vez em quando e ficarmos quietos, apenas esperando ouvir a voz de Deus. Irmãos, não foi à toa, que não foi por acaso, que Jesus disse: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai ali no secreto, e teu pai que te ouve no secreto te responderá. Tem muita gente que olha esse texto e não entende, assim: pastor, lá em casa nem quarto tem, quanto mais porta de quarto. Mas irmão, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando no sentido literal. Jesus está falando que você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Você precisa parar para discernir o direcionamento de Deus para a sua vida. E aí é isso que nós precisamos entender, que o povo partiu fazendo paradas de acordo com a vontade de Deus. Agora, irmãos, muitas vezes seguir a vontade de Deus vai desafiar a nossa fé. Veja que a Bíblia diz que o povo estava seguindo a direção de Deus e eles chegaram a um lugar que não havia água. Se você quer ver
as maravilhas de Deus na sua vida acontecer, se prepare para passar por situações que a tua fé vai ser desafiada. Agora entenda, a Bíblia diz aqui no versículo 1 ainda: partiram os filhos de Israel do deserto de Sim e acamparam-se em Refidim. Olha o nome desses dois lugares. Um se chamava Sim, o ponto de partida era Sim, e o ponto de chegada era Refidim. Irmãos, Deus tira o povo do lugar difícil, do lugar de sofrimento, do lugar de espinho, e leva esse povo para o lugar de descanso. Como assim, pastor? Não entendo. Sim, olha aí, onde eles estavam, no deserto de Sim. Você sabe o que significa a palavra Sim? A palavra Sim significa lugar de espinhos, lugar difícil. É onde os espinhos reinam, onde os espinhos dominam, lugar de sofrimento. Então Deus tira o povo do lugar chamado Sim, desse lugar que espiritualmente falando, simbolicamente, né, era um lugar de sofrimento, era um lugar de espinho, um lugar difícil, e leva eles ao lugar chamado Refidim. Sabe o que significa Refidim? A palavra Refidim significa lugar de descanso. Não entendeu? Vou repetir para você dar glória. Deus quer tirar você do lugar da luta, do lugar da batalha, e colocar você no lugar de paz, no lugar de descanso, no lugar de vitória. Você precisa entender isso. Não sei qual é a luta, qual é a prova que você está passando, mas Deus é poderoso para te tirar desse lugar de espinhos e colocar você no lugar de descanso. Agora, irmãos, muito cuidado quando tudo estiver indo bem na sua vida, porque há pessoas, irmãos, que só sabem ser fiel a Deus quando as coisas vão mal. Quando ele está lá no deserto de Sim, lá perto dos espinhos, está na luta, está na prova, ele ora, ele jejua, ele faz campanha, ele é dizimista, ele é ofertante, ele faz voto com Deus, ele glorifica. Aí quando Deus tira ele do lugar do espinho e bota ele no lugar de descanso, quando ele chega no Refidim, aí ele relaxa, aí ele baixa a guarda, aí ele não ora mais, aí ele não jejua mais, aí não lê mais a Bíblia, aí ele começa a dar lugar ao inimigo. Como assim, pastor? Quando tudo estiver bem, Deus vai permitir que venha a sede, e a sede é Deus te chamando para buscar a presença dEle. Veja bem, Deus havia colocado o povo no lugar de descanso, e ao invés de o povo adorar e agradecer a Deus pelo descanso, o que o povo começou a fazer? Olha no versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Ora, irmãos, que povo mal agradecido, que povo mal agradecido. Eles estavam no lugar de espinho, no lugar difícil, no lugar de sofrimento, e Deus coloca eles no lugar de descanso. E em vez de eles dar glória, deles adorarem, eles foram murmurar. Sabe por quê, irmãos? Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não tem o que fazer, vai arrumar confusão dentro da igreja. Não ora, não evangeliza, não discipula ninguém, aí vai começar a ser um murmurador, vai começar a falar dos defeitos da igreja, vai começar a falar mal do seu líder.
O povo não entendeu que a sede era Deus chamando eles para um relacionamento de intimidade. Veja que Deus mandou eles para o lugar de descanso, mas lá nesse lugar de descanso, Deus permitiu que viesse o quê? A sede. Sabe por quê? Porque tem muito crente que quando tudo vai bem, ele deixa de buscar a Deus. Sabe o que é mais incrível? É que o povo vai buscar água em Moisés. Está aí no versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Misericórdia. Irmãos, próxima lição que aprendemos aqui. Próxima lição que aprendemos aqui. Seu líder espiritual, seu pastor, te abençoa, mas ele não é o responsável por matar a sua sede. Ele não é a fonte. Pastor, não entendi. Tem vezes que Deus vai usar teu pastor para que você ouça a voz de Deus? Sim, com certeza. Mas vai ter vezes, vai ter coisas na sua vida que Deus vai tratar em particular, cara a cara com você. O povo chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero água. Moisés diz: ei, eu não sou a fonte de água. Lembre-se, a sede era Deus chamando o povo de volta para buscá-lo. Porque o povo havia deixado de buscar a Deus, o povo havia deixado de buscar um relacionamento íntimo com Deus, porque tinha chegado num lugar de descanso. Estava tudo bem, não tinha espinho, não tinha inimigo, não tinha guerra, estava todo mundo na bênção. Aí o que acontece? O povo deixa de buscar a Deus. Aí Deus começa a desafiar a fé desse povo e manda sede. Ei, não adianta você chegar, tá? E colocar a culpa no teu pastor pela tua sede, pela tua fragilidade, pela tua frieza ou pelo teu fracasso espiritual. Não adianta. Olha o versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Irmãos, tem pessoas que dizem assim: eu vou sair da igreja porque o pastor não veio me visitar. Eu vou sair da igreja porque o pastor não orou na minha cabeça. Eu vou sair da igreja porque a oração do pastor ficou fraca. Aquele outro pastor tem mais fogo, aquela outra irmã tem mais unção, aquele outro fulano é mais isso, é mais aquilo. Ei, irmãos, tem vezes que Deus vai usar o teu pastor para te abençoar, mas tem vezes que Deus quer tratar só com você, e você precisa entender isso. O povo chegou para Moisés e disse: Moisés, me dá água. Mas Moisés não tinha água para dar. Sabe por quê? Porque a sede era uma permissão de Deus para que aquele povo voltasse a buscar a Deus como tinha buscado anteriormente. Quando eles estavam escravos lá do Egito, diz a Bíblia que eles clamaram a Deus que levantasse para eles um libertador, e Deus levantou para libertar eles do Egito, e agora eles estavam clamando Moisés para saciar a sede deles. Haviam deixado de buscar ao Senhor. O povo de Israel tinha visto a glória de Deus. Lembra da pregação de sexta-feira passada? Êxodo capítulo 16. O povo viu a glória de Deus no deserto, trazendo carne, trazendo pão. Será que não era a glória de Deus que iria trazer a água?
Quando o povo quis comer carne, quando o povo quis comer pão, capítulo 16 de Êxodo, a glória de Deus desceu e trouxe pão e água. Quando a sede vier, você sabe o que você precisa fazer? Você precisa aprender a adorar a Deus, porque quando você adorar a Deus, a nuvem de glória vai vir e vai trazer a água para saciar a sede da sua alma. Ramachere mandarabacala ramandai, Ramachore mandarabacala ramachore mandabia, Ricandaramachuri videcova namachérias. Deus permitiu a sede, porque era para o povo adorar, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O povo tinha acabado de ver a glória de Deus, trazendo o maná, trazendo pão. Eles precisavam clamar ao Senhor pela água, mas o que eles fizeram? Foram clamar para Moisés. Já lhe disse, tem coisas que Deus vai tratar com você em particular. Não adianta andar de igreja em igreja, não adianta ficar pedindo para todo mundo orar por você, porque tem coisas que Deus quer tratar só com você, e mais ninguém tem nada a ver com isso. Só seremos saciados quando tivermos a presença de Deus sobre nós, porque na presença de Deus nós somos completos. Ele é a fonte de todas as coisas. Se você tem a presença de Deus, você é salvo. Se você tem a presença de Deus, você é liberto. Se você tem a presença de Deus, você é curado. Se você tem a presença de Deus, você é próspero. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo aquilo que você precisa. João 4,14, Jesus está dizendo: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, lhe tornará uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Irmãos, você precisa discernir o que você tem passado na sua vida. A tentação é quando o mundo, quando Satanás usa as coisas do mundo para te seduzir e fazer você cair. A tribulação sempre vai ser uma obra de Satanás. A tentação, ela pode ser uma obra do mundo ou uma obra do diabo. A tribulação sempre vai ser uma obra do diabo. Mas a Bíblia também fala que existe a provação, e a provação é permitido por Deus. Aleluia, glória. A provação é permitida por Deus. Sabe por quê? Porque a sua fé tem que passar pelo fogo para que ela venha amadurecer. Quando vier um problema contra você, entenda, discirna, esse problema é o diabo. Se for o diabo, você manda embora. Agora, esse problema é uma aprovação. Pastor, como é que eu vou saber? Vou lhe dar uma dica. Não é uma fórmula mágica, é uma dica. Se você ultimamente está orando menos, está vindo menos na igreja, está se consagrando menos, está buscando menos a Deus, e se levantou um problema, pode ter certeza que isso não é o diabo, é Deus que está chamando você de volta para a intimidade. É Deus fazendo uma aprovação com a sua fé. É Deus te chamando de novo para chorar na presença dele, para continuar jejuando, para continuar na presença da palavra. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:28: examine-se, pois, homem a si mesmo. Porque tem gente que acha que tudo é o diabo, mas tem vezes que não é o diabo, irmão. Deus permitiu. Veja, quem foi que levou o povo para um lugar de refúgio, chamado lugar de descanso? Quem foi? Foi o diabo? Foi não. Foi Moisés que levou? Foi uma obra humana que levou o povo para o lugar de descanso? Foi não. Quem levou o povo para lá? Deus. Aqui ó, Deus provando a fé do povo, Deus desafiando a fé do povo. Aí olha o versículo 4:
17:4. Então clamou Moisés ao Senhor: o que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. O povo estava querendo apedrejar Moisés, irmão. Escute, o verdadeiro líder, antes de tomar decisão, ele vai buscar ao Senhor, pois o povo não é de ninguém, as ovelhas são do Senhor. Isso não vale só para quem é líder, irmão, isso vale para todo e qualquer cristão. O cristão verdadeiro, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. O que você faz quando você está com problema para resolver? Olha aqui o exemplo de Moisés. Um problemão para resolver. Aproximadamente 3 milhões de pessoas com sede, querendo apedrejar ele. O que Moisés faz? Vai brigar com o povo? Não. Vai tomar satisfação? Não. Diz o quê? A Bíblia diz que Moisés vai buscar ao Senhor. O que você faz quando você está diante de uma ameaça? O que você faz quando você faz diante de uma ameaça? Cheguei aqui hoje na igreja, a irmã estava contando que colocaram uma macumba na porta dela. O que foi que ela fez? Ela veio buscar o Senhor aqui, ó. Se ela fosse uma outra que não tivesse fé, ela tinha nem saído de casa, tinha ficado apavorada. O que é que você faz diante de uma ameaça, irmão? Moisés foi clamar ao Senhor. E aí olha o versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Irmãos, olha o que eu aprendo aqui. Em 8º lugar, Deus honra o seu ungido quando o povo não acredita na unção que Deus colocou nele. Tem gente que acha, irmão, que o pastor está falando besteira, que o pastor está fazendo besteira. Se eu fosse o pastor, eu fazia desse jeito, eu fazia assado, eu fazia assado. Tem gente que não acredita na unção que Deus derramou na vida do pastor, do homem de Deus, da mulher de Deus. E aí olha o que Deus manda Moisés fazer. Moisés, vai lá para a frente do povo e leva contigo o quê? A vara, o cajado. Por quê, irmãos? Porque biblicamente cajado significa autoridade. Já que o povo não estava acreditando que Moisés estava na direção de Deus, Deus começa agora a honrar Moisés na frente de todo o povo. Na crise, Deus nunca nos deixa perdidos, Ele sempre nos orienta. Deus deu orientação para Moisés o que fazer. Não se preocupe, que não importa qual seja o problema, a crise que você está passando, se você parar para ouvir a Deus e buscar a Deus, Deus vai te direcionar. Deus vai dar as respostas que você precisa. Olha o versículo 6. Eis que estarei ali, Deus falando para Moisés, ó. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Todo líder precisa ser exemplo de obediência a Deus. Viu, você que é líder na igreja, você que é diácono, professor, presidente de escola bíblica, presidente de grupo missionário, primeiro a estar disposto a obedecer a Deus tem que ser você. A Bíblia está dizendo aqui que claramente Moisés fez exatamente o que Deus tinha ordenado na frente do povo. Tem gente, irmão, que tem vergonha de obedecer a Deus. Tem gente que Deus manda dar uma ordem para ele e tem vergonha. Não é à toa, não é por acaso que nós estamos com uma equipe nesse exato momento lá na beira-mar, evangelizando, pregando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que nele crê.
Aleluia. Agora escute, o que a murmuração causa na vida de uma pessoa? O povo se tornou inimigo de Deus e um fardo para Moisés. Escute, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, você já viu uma cidade que tem dois nomes? Você já viu isso? Não existe, né? Qual é o nome da cidade que você mora? Você mora onde? Hã? Eu posso chamar Fortaleza de Sobral? Posso chamar Fortaleza de Aracati? Posso chamar Fortaleza de Brasília? Por que não? Porque cidade só tem um nome. Mas esse lugar aqui passou a ter dois nomes. Passou a ser Massá e Meribá. Passou, não entendi. O povo se tornou inimigo de Deus e um fardo para Moisés. Por que o nome daquela cidade se tornou Massá? Sabe o que significa a palavra Massá? A palavra Massá significa peso, significa fardo. Sabe o que eu aprendo aqui? Não se torne um fardo para o teu pastor. Não se torne um peso para o teu líder espiritual. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos vossos pastores e sigam as suas instruções, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho deles com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Olha, irmãos, aquele lugar que deveria ser um lugar de descanso, deveria ser um lugar de paz, se tornou um lugar de fardo, de peso. A bênção não pode se tornar maldição na sua vida. Não se torne aquele crente que vai dar trabalho para o teu pastor. Porque tem crente, irmão, que ele ouve o ensinamento, entra no ouvido e sai no outro. É aquele crente desobediente, rebelde, murmurador. É aquele crente que não ajuda nada. Ele só quer ser ajudado. Ele quer que o pastor ore por ele quer que o pastor abençoe ele quer que o pastor vá lá e fale com ele, mas ele só sabe dar trabalho para o pastor. Por isso que aquele lugar se chamou Massá, porque o povo se tornou um peso para Moisés. Moisés começou a guiar aquele povo com tristeza. Olha o segundo nome que aquele lugar se chamou. Aquele lugar se chamou Meribá. Sabe o que significa Meribá? Contenda. Porque o povo contendeu com Deus e com Moisés. Irmãos, a igreja tem que ser um lugar de paz. A igreja tem que ser um lugar de perdão. A igreja tem que ser um lugar onde um está abençoando o outro. Mas tem gente, irmão, dentro da igreja que é mal com o irmão, que arruma confusão com o irmão, que não vai com a cara do irmão, que não vai, irmão, ajudar o outro irmão. E a igreja, ao invés de ser um lugar de bênção, acaba sendo um lugar de contenda, um lugar de briga, um lugar de fofoca, um lugar de inveja, um lugar de disse-me-diz. Aquele lugar que deveria ser um lugar de descanso, passou a ser um lugar de contenda. O povo queria apedrejar Moisés. Sabia que ainda hoje tem muita gente que continua apedrejando os pastores? Muitos apedrejam os pastores quando fala mal do pastor.
quando levanta calúnia, quando sai da igreja, tudo isso são pedradas que as pessoas lançam contra a vida e o coração do pastor. Agora, olha qual é a consequência quando o povo murmura. Olha a consequência da murmuração, versículo 8. Então veio Amaleque e guerreou contra Israel em Refidim. A consequência, irmão, da murmuração, Deus levantou inimigos para guerrear contra Israel. Como Israel foi reprovado na provação, a provação se transformou numa tribulação. Agora não era mais Deus desafiando a fé do povo, agora Deus levantou os inimigos para guerrear contra o povo. E agora olha o que Deus faz, irmãos. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia na guerra. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, os inimigos de Israel. Escute! Como o povo de Israel humilhou Moisés, não acreditou na unção que Deus colocou na vida de Moisés, agora Deus faz com que a vitória do povo dependa das mãos de Moisés. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Confirmando a unção e a autoridade de Moisés. Enquanto o povo pelejava, enquanto o povo guerreava, Moisés estava intercedendo. Olha o versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e guerreou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do monte. A igreja só vai vencer a guerra quando caminhar em unidade, em um só Espírito. Enquanto os soldados guerreavam, Moisés intercedia. Nenhum líder caminha sozinho. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha o versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de cada lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Sabe o que eu aprendo aqui? Nenhum líder caminha sozinho. O que nós aprendemos aqui? Seu pastor não vai resolver todos os problemas da igreja se você não ajudar. Seu pastor não vai resolver todos os problemas da igreja sozinho se você não ajudar. O soldado estava guerreando, Moisés foi orar e interceder. Unidade, um só espírito. Mas Moisés não estava só. Tinha Arão e Hur. Um pegou na mão direita de Moisés e o outro pegou na mão esquerda de Moisés. Por quê? Porque a vitória do povo dependia que as mãos de Moisés estivessem levantadas. Só que as mãos de Moisés eram pesadas. Teve uma hora que Moisés começou a cansar. Escute. Tem pessoas que chegam na igreja e falam assim: ah, mas a igreja está suja. Se você não ajudar a limpar, seu pastor não vai ter condições de pregar e limpar ao mesmo tempo. Ah, mas na igreja não tem ninguém para ficar com as crianças. Se você não quiser aprender a fazer culto infantil, vai continuar sem ter gente para ficar com as crianças, porque seu pastor não tem condição de pregar e olhar as crianças ao mesmo tempo. Enquanto Moisés estava de mão levantada, tinha gente para ajudar as mãos de Moisés ficar levantada. Aprenda isso. Moisés tinha autoridade, o cajado estava nas mãos dele. Moisés estava sentado aonde? Na pedra, trouxeram uma pedra. Moisés estava edificado na rocha que é Cristo, e tinha com ele ajudantes aliançados.
Olha o segredo para ver os sinais e maravilhas de Deus na terra: intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus, ele estava edificado na rocha, ele estava sentado na pedra, ele tinha o cajado, ele tinha autoridade, e ele tinha pessoas que ajudavam ele, estavam aliançados com eles. Pastor, não entendi. Vou explicar em miúdos para você entender. Tem sinais, prodígios, tem milagres, tem bênção na sua vida, que Deus só vai liberar quando você tiver um relacionamento íntimo com Ele, porque Deus quer tratar com você cara a cara. Mas outros sinais, outros milagres, certos tipos de vitória, só serão liberados na sua vida quando você estiver aliançado com seu pastor. Pegou a visão? A glória vai trazer a água para saciar a sede do povo, mas a vitória no meio da guerra só chegou quando Moisés estava com as mãos estendidas abençoando o povo. Entendeu isso aí? Pegou a visão? Tem milagres que Deus vai liberar, só você e Ele. Mas tem milagres que Deus só vai liberar quando você estiver aliançado com o seu pastor. Isso é um segredo espiritual de vitória, tá? Você precisa entender isso. Quando isso acontecer, teus inimigos cairão e você terá a revelação de Jeová Nissi. Olha aí, versículo 14 até o 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória no livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quando você tiver intimidade com Deus, quando você estiver aliançado com seu pastor, teus inimigos vão cair por terra, e você vai receber a revelação de Jeová Nissi, aquele que guerreia as tuas guerras. O segredo de Moisés para ver as maravilhas de Deus era intimidade. O que foi que Moisés fez na guerra? Ele levantou um altar. Está aí no versículo 15. Altar é o lugar onde Deus se revela a você. Ei, se você não sabia, eu vou te falar um segredo. Você precisa crer na palavra de Deus que é pregada nesse altar. Você precisa ficar ligado naquilo que está sendo pregado nesse altar, porque a palavra que sai desse altar é aquilo que vai determinar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai selar o seu destino. Altar é lugar onde Deus se revela a você. Altar é lugar de agradecer a Deus. Quando Deus realizar sinais e prodígios na tua vida, nunca esqueça de agradecer. Conte o seu testemunho. Quando Deus deu vitória a Israel dos seus inimigos pelas mãos de Moisés, o que Moisés fez? Levanta um altar, lugar de intimidade, lugar de revelação de Deus. Por isso você não pode tirar sua atenção quando a palavra está sendo pregada no altar, porque é onde Deus se revela a você. E quando Deus te abençoar, você vem diante do altar e agradecer e contar o seu testemunho. Hoje, não é amanhã, hoje, Deus quer te levar ao lugar de descanso, tirar você do lugar de espinhos e levar você ao lugar de descanso. Mas quando você chegar no lugar de descanso, não pare de buscar a água da vida, porque Ele é maravilhoso. Você quer sair do lugar da guerra e ir para o lugar de descanso? Então fica de pé, vem receber a unção de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus.